Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre a história da computação. Bem, os professores são César Adib, Kleber Cândido, Gustavo da Grava e eu, Ivan Messias. Bem, vamos começar a falar sobre o ábaco, né? O ábaco, ele foi um instrumento, o primeiro instrumento de calcular. É até uma interessante uma informação que cálculo vem do latim de cálculos, significa pedra pequena. Por quê? Na Mesopotâmia, houve alguns estudos falando que o povo da Mesopotâmia usava uma tábua de pedra com as pedras para fazer os cálculos da sua produção. Uma pedra dessa foi encontrada com idade de aproximadamente 5.500 anos. Na China, também ele era usado para cálculos e acharam ele já mais no formato próximo do ábaco que conhecemos hoje, com idade de 2.500 anos. Bem, podemos ver aqui, essa é a pedra encontrada, datada de 5.500 anos, lá da Mesopotâmia. Né? E aqui o ábaco chinês, com idade aproximadamente de 2.500 anos. Já tem um design mais próximo do que a gente conhece hoje do ábaco. Vamos ver agora, porque assim, o ábaco ele é muito interessante para a educação. Ele desenvolve o raciocínio, a matemática, a expertise do aluno. Esse aqui é um campeonato de ábaco numa escola aqui no Brasil, que os imigrantes japoneses fazem esse concurso. Né? Vamos ver a agilidade dessa aluna. 88.061 menos 54.042 menos 10.831 mais 29.170 mais 43.966 93.675 mais 16.554 menos 34.511 menos 70.027 menos 83.430. Escrevam o resultado. Resultado é 18.585. Da turma B, prova azul, quem acertou levanta o braço. Temos um concorrente da turma B, primeiro colocado. Uma salva de palmas. Número 64. Uma salva de palmas. Segundo colocado. Bem, gente, igual eu tinha falado, né? O ábaco introduzido na escola, ele consegue ampliar as capacidades de aprendizado e desenvolve competências fundamentais, como concentração, coordenação motora, agilidade de raciocínio, lógico, pensamento lateral, percepção e compreensão das semelhanças entre as linguagens e os registros da matemática. Bem, agora vamos falar sobre a Pascalina, considerada a primeira calculadora mecânica do mundo. A Pascalina foi criada em 1942 por Blaise Pascal. Né? E Blaise era parisiense, né, nascido na França. E por que ele criou a Pascalina? A Pascalina foi criada porque seu pai era contador e ele pensou nesse instrumento para ajudar nos cálculos do pai, né? Já que ele era contador, ele precisaria de alguma coisa para agilizar um processo de cálculo.
Então, Blaise Pascal construiu a Pascalina para auxiliar. Né? Vamos ver, porque assim, a construção dela é muito complexa. Né? Tipo, o, vamos falar que ela é formada por uma roda dentada construída de 10 dentes. Né? Corresponde a de 0 a 9 os algoritmos, e a primeira roda da direita corresponde às unidades. Imediatamente à esquerda corresponde às dezenas e a seguir às centenas e tal, milhar e tudo mais. Né? O mecanismo é fácil de saber como trabalha. Né? Ele tem uma garra que resolve o problema do transporte entre um e outro e desloca o dente. A engrenagem vira para a direita e é feita a adição. Quando vira para a esquerda, ela era feita a subtração. Bem, eu vou passar um videozinho para vocês. Esse é Blaise Pascal, né, o criador da Pascalina. Essa é a Pascalina. Tem um pequeno vídeo informando como ela, Nous allons maintenant ouvrir la réplique de la o Pascaline et voir funcionamento dela. comment l'opération se fait. Donc on repart du 660 et on va voir comment s'opère donc l'addition des 60 comme on l'a fait tout à l'heure. On ouvre la platine de la Pascaline. Donc chaque inscripteur est relié a un engrenage. Aquelas rodas em cima giravam e era um mecanismo embaixo para que faça a adição ou subtração do número. Le cylindre principal de transmission. Donc ici on retrouve les chiffres, les tambours, et qui tournent. Et donc quand on va, donc on retrouve notre 66 qui est là. Donc si j'ajoute 1, on voit 67, 68, et là on voit la petite masselotte qui monte portée par la transmission. Et donc 69, là elle est tout en haut, et quand on va passer la dizaine, on voit le reporter qui da direita para a esquerda. Quando você vai adicionando, quando adicionou o 9 e girou, ele gira a da esquerda para adicionar. Les inventions fondamentales de Blaise Pascal, no caso, plusieurs choses, c'est a la casa transmission, la masselotte decimal, le report des retenues, le petit mécanisme qui permet l'anti-retour, donc la rotation ne peut se faire que dans un seul sens, et elle permet aussi de bloquer l'affichage pour qu'un des chiffres soit en face des fenêtres. Et enfin, l'affichage donc du nombre qui donne le résultat de l'addition. En dessous, ce qu'on voit apparaître, c'est un affichage qui est inversé par rapport à l'addition et qui permet la soustraction par le complément à 9, mais ça c'est une autre vidéo. Então essa é a Pascalina. Assim, à medida que a pessoa vai fazendo o cálculo e vai adicionando um número à direita, ele vai somando, e a partir do momento que ele passa para a dezena, ele pula essa casa. Então já passa a contar aqui. Por exemplo, se chegou aqui no 9 na direita, quando adicionar mais um, ele vai passar para dezena. Então aqui vai transformar em 10. Vai sair do zero vai passar para o 1. E assim sucessivamente, na centena, na milhar. Então, assim, é dessa forma que a Pascalina funciona, que é considerada a primeira calculadora. Bem, pessoal, então esse foi o meu conteúdo, né? Até Pascalina. Agora eu vou passar a palavra para o professor César Ardic. Agora iremos dar continuidade na aula falando sobre a máquina diferencial. Ela foi criada em 1822 por Charles Babbage, na Inglaterra. Essa máquina era uma calculadora mecânica automática, projetada para tabular funções polinomiais. Esta, agora, é a foto do Charles Babbage. Ele nasceu em Londres no dia 26 de dezembro de 1791.
falecendo em 18 de outubro de 1871. Foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor inglês. Ele é mais conhecido e, de certa forma, referenciado como o inventor que projetou o primeiro computador de uso geral, a máquina diferencial, ou ela é conhecida também como máquina analítica. Essa é a foto da máquina que ele inventou. Em meados do século XIX, em plena segunda fase da Revolução Industrial, estavam em progresso muitas tentativas de automação de processos, com destaque para aqueles envolvendo cálculos para a composição de tabelas trigonométricas e de logaritmos, quer para o emprego na navegação, na pesquisa científica ou na engenharia. Um modelo foi apresentado por Babbage, na Inglaterra, em 1822, capaz de resolver equações polinômicas através de diferenças entre números, e assim de efetuar cálculos necessários para construir tabelas de logaritmos. A máquina tinha capacidade de receber dados, processá-los, armazená-los e exibi-los. Ao clicar nessa imagem, será direcionado a um vídeo explicativo, mostrando como funcionava a máquina diferencial criada por Babbage. Agora iremos falar sobre a Mark I. Criada em 1944 pelo professor Howard Aiken. Essa máquina nada mais era que uma calculadora automática de sequência controlada. Nessa foto, podemos ver o professor junto com sua invenção. Howard Hathaway Aiken nasceu em Nova Jersey no dia 8 de março de 1900, vindo a falecer em 14 de março de 1973. Foi um pioneiro da computação, sendo o engenheiro principal no desenvolvimento do computador Harvard Mark I da IBM. Projetou um dispositivo eletromecânico de computação que automatizou seu trabalho. O computador foi originalmente chamado de Automatic Sequence Control Calculator, ou ASCC, e posteriormente renomeado para Harvard Mark I. O ASCC foi construído a partir de interruptores, relés, eixos rotativos e embreagens. Utilizou 765 mil componentes eletromecânicos e centenas de quilômetros de fio, compreendendo um volume de 816 pés cúbicos, ou 23 metros cúbicos, 51 pés, ou 16 metros convertidos, de comprimento e 2,4 metros de altura e 61 centímetros de profundidade. Pesava cerca de 4.500 quilos. As unidades de cálculos básicas tiveram de ser sincronizadas e alimentadas mecanicamente, de modo que foram operadas por um eixo de transmissão de 15 metros, acoplado a um motor elétrico de 5 cavalos de potência.
que servia de fonte de energia principal e relógio de sistema. Esta é a imagem de sua invenção. Ao clicar na foto, seremos redirecionados para um vídeo explicativo sobre a mesma. Está em áudio inglês, mas possui legenda para melhor entendimento. So we're in the Harvard Science Center, which is the crossroads of the Harvard campus. A lot of the science departments have their classrooms and offices in here. What's behind us here is the Mark I computer, which was an early electromechanical computer. So the Mark I computer is here at Harvard because Howard Hathaway Aiken, who was the person who conceived and designed the machine in collaboration with IBM engineers, was a Harvard professor of applied mathematics. And he wanted to relieve the labor of solving numerical equations by mechanical calculation that was done on pencil and paper. And what we have here is actually only a chunk of it. It was 51 feet long when it was all in one piece. It could do 3 additions per second. A multiplication took 6 seconds, and a division took 15 seconds. So this was a huge advance over doing things with pencil and paper, but it was slow work, and keeping the machine going all the time was a major feat of electromechanical engineering expertise. It was used for ballistics calculations, for calculating the trajectory of missiles. And it was also used for a little bit of the calculation in the Manhattan Project for determining the right parameters for the atomic bomb. So what you see here are paper tape drives. So the program was punched in paper tape and was on a loop. What you see there are registers that would correspond to the stored memory of the machine, which was only used for data. The program itself was fixed. These electric typewriters were used to print the output. These dials, which have 10 positions, are where you would insert the constant. So the program was fixed on paper tape, and if you had a constant, like you have in C code, you set some variable equal to a 47 at the beginning of your program, this is the equivalent here. You would dial in the number 47 on these, using these registers. The computational equivalent of this is much less than the smallest wristwatch computer that is now being produced. A próxima máquina que iremos estudar será a ENIAC, construída em 1946 por John Presper Eckert e John W. Mauchly. Ficou conhecido como o primeiro computador eletrônico digital. John Presper Eckert, nascido em 9 de abril de 1919 na Filadélfia e falecido em 3 de junho de 95, juntamente com John W. Mauchly, nascido em 30 de agosto de 1907 em Cincinnati e falecido em 8 de janeiro de 80. Juntos construíram o primeiro computador eletrônico, conhecido como ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Esta máquina tinha as seguintes características: totalmente eletrônico, possuía 17.468 válvulas, 500.000 conexões de solda, 30 toneladas de peso, 180 metros quadrados de área construída, 5,5 metros de altura, 25 metros de comprimento, sendo 2 vezes maior que a Mark I. O design e construção do ENIAC foram financiados pelo Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Era composto por painéis individuais para executar funções diferentes. 20 desses módulos foram acumuladores usados, que não só podiam somar e subtrair, mas tinham um número de 10 dígitos decimais na memória. E, novamente, ao clicar na imagem, seremos redirecionados ao vídeo explicativo dessa surpreendente máquina. At the Moore School of Electrical Engineering at the University of Pennsylvania, they were very, very strong in computation because there were engineers back then who were moving more toward not just how you do things based on what people did before, but to break new frontiers. And as they did that, the mathematical complications became difficult to solve. So they needed a machine. So they decided electrons are faster, we'll move them through these tubes, and we'll click them on and off, and we'll make a machine that would solve these equations. They created the world's first
all electronic, general purpose, digital computer. When the war started, they were picked especially to do computations for the Army for long guns and firing tables. ENIAC was revolutionary in being the first large-scale general-purpose electronic digital computer ever built, and led to the evolution towards modern computer technology by developing the stored program architecture that is the fundamental architecture for all computers today. They solved these equations that they thought would take 2 years in 2 hours. They did it. So the world changed. You know, without ENIAC and the University of Pennsylvania and the city of Philadelphia, we wouldn't have Google, we wouldn't have Microsoft, we wouldn't have, you know, the things that are driving today's economy and the rapid innovation that keep happening in computer devices. People just create things even if they're not being prompted to. That's what human beings are about. You need new knowledge to start something new in the marketplace. So people create knowledge. Knowledge is inherently human. Olá, meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouco aqui sobre algumas pessoas que foram importantes, né, para a história da informática. Começando aqui por Alan Turing, né? Ele nasceu em 23 de junho de 1912 e viveu até o dia 7 de junho de 1954. Ele é de Paddington, na Inglaterra, né? Ele foi um matemático, lógico e criptoanalista e cientista da computação. Ele foi um dos criadores da bomba eletromecânica, ou simplesmente a bomba, né, em 1940, conhecida também como máquina de Turing. Essas máquinas de Turing eram um computador que foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, que ajudava a decodificar mensagens criptografadas que eram passadas pelo exército nazista. Então a máquina aqui ela era composta por 108 válvulas, e essas válvulas elas tinham ao todo 9 posições cada uma, e a partir de combinações que eram fornecidas para essa máquina aqui, ela decifrava esse código. Então foi uma peça muito importante aqui para auxiliar os aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, e ela ficou famosa como sendo um dos primeiros computadores da história. The National Museum of Computing needs £50,000 to keep the Turing-Welshman bomb on the Bletchley Park estate. The bomb is a working reconstruction of the machine that helped break enemy Enigma messages in the Second World War. The reconstruction will be located near to the world-famous working rebuild of Colossus, the 1944 computer that sped up the breaking of Lorentz messages of the German High Command. Together, the two original machines changed the course of history. They are credited with shortening the war by up to 2 years, saving countless lives. They also paved the way for our modern digital world. Sitting close together in Block H, hailed as one of England's top 100 irreplaceable places, they will bring to life the incredible wartime code-breaking story and pay homage to the amazing achievements of the Bletchley Park codebreakers. The museum is funded solely by private donations, entrance fees and sales. It needs your help to raise £50,000 to install the bomb and prepare a display area worthy of such a historic machine. The addition of the bomb adds to the museum's internationally renowned collection of working computing machinery spanning 8 decades. Please help us ensure that future generations of students and visitors from across the world can marvel at and be inspired by the Turing-Welshman bomb. Please make a donation today to keep the bomb. Falar pouco também sobre John von Neumann. Ele nasceu em 22 de dezembro de 1903 e viveu até o dia 8 de fevereiro de 1954. Ele é de Budapeste, na Hungria, um dos mais importantes matemáticos do século XX, e ele formalizou o projeto lógico de um computador, conhecido como arquitetura de Neumann. Essa arquitetura ela era baseada nos modelos que os computadores são feitos até hoje, que é a unidade de processação, de
processamento, unidade lógica, dispositivos de entrada e saída e os dispositivos de armazenamento, que seria a memória, né? Seria o equivalente hoje a memória RAM, a memória mesmo, o HD do computador, o processador e os dispositivos de entrada e saída, que a gente usa para inserir informações e receber o retorno, né? Essa arquitetura foi proposta por John von Neumann. Falar um pouco também sobre Steve Jobs, o outro muito importante também para a história da computação, né? Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1955 e viveu até 5 de 10 de 2011. Ele é de São Francisco, na Califórnia. Ele é inventor, empresário e fundador da Apple. Ele criou vários dispositivos, como o Macintosh, iMac, iPhone, iPod e iPad. Todos eles foram desenvolvidos pelo Steve Jobs. E aqui temos uma linha do tempo dos computadores da Apple desde 1983, que foi o primeiro computador, o Apple Lisa, que era um microcomputador, né, que já tinha o seu teclado e tudo, uma pequena tela e os seus dispositivos de processamento ali. Foi a primeira versão, né, e ele foram surgindo novas versões com o passar dos anos. Temos aqui algumas que ficaram famosas, por exemplo, o Macintosh, né, Macintosh 128, e até chegar aqui nos anos 2000 com os famosos MacBooks, né? São os notebooks da Apple. Então são uma tecnologia muito importante aqui ao longo da história, desenvolvida aqui pelo Steve Jobs. Então agora eu vou passar a palavra para o Kleber, falar sobre Bill Gates. Muito obrigado. Fala turma, meu nome é Kleber, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Computação, no 8º período,
e vou falar um pouco para vocês sobre alguns personagens e algumas criações desses personagens para computação. Então, o Gates ele nasceu em 28/10/55 em Seattle. Ele também é um empresário norte-americano, foi fundador da Microsoft, uma grande desenvolvedora de softwares. Ele foi um magnata, né, tem muito dinheiro e é filântropo, porque ele faz muita caridade, doação, né, é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Em 2000, criou a Bill e Melinda Gates Foundation, a maior fundação de caridade do mundo. Como ele é conhecido, o nome original dele, William Henry Gates, que, igual eu já falei, é de Seattle, dos Estados Unidos, do dia 28 de outubro de 55. Seu pai, William Gates, era advogado e sua mãe, Mary Maxwell Gates, professora. Bill e suas irmãs estudaram nas melhores escolas de sua cidade. O Gates começou a trabalhar com programas de jogos eletrônicos, os fliperamas. Com 17 anos de idade, desenvolveu junto com Paul Allen um software para a leitura de fitas magnéticas. Criou em parceria com seu sócio a empresa Traffic ou Data, mas não demonstrou credibilidade aos clientes por conta da idade dos integrantes. Ou seja, eles eram muito novos, né, quando criaram essa empresa. Então ficou difícil acreditar neles, né, ainda mais nessa época. Em 73 ingressou em Harvard. Em 75 abandonou os cursos de matemática e direito. O cara fala, mas o Gates abandonou a faculdade e não terminou. Mas ele ingressou em Harvard, não ingressou na Uninove, não ingressou em qualquer uma. Ele ingressou em Harvard. Então, se você conseguir ingressar em Harvard, também você pode revoltar e querer abandonar. Do contrário, vai estudar. Nesse mesmo ano, junto com Paul Allen, desenvolveu o sistema de interpretação de linguagens BASIC para um computador chamado Altair 8800. E com o dinheiro de suas vendas fundaram a Microsoft, empresa de softwares para computadores particulares, os chamados PCs. Em 77, a empresa líder no mercado de grandes computadores, a IBM, resolveu entrar no mercado de microinformática com o PC, fechando contrato com a recém-criada Microsoft, que havia comprado por $50 mil um programa desenvolvido para processador Intel, e depois de personalizar o programa, vendeu por $8 milhões de forma personalizada. Ou seja, o cara estudou demais e conseguiu crescer porque ele teve um programa, desenvolveu um programa, então ele vendeu o programa e a partir daí começou a ficar milionário. E aí ele criou o DOS, que é aquele sisteminha que a gente usa que é o primeiro sistema para operacionalizar alguma coisa dentro do Windows. Hoje ele serve para isso, né? A partir de então, a Microsoft foi se transformando em um império de programas eletrônicos. Em 83, a Microsoft lançou o Windows, que aos poucos conquistou 90% dos computadores. Com as suas ações em alta, Gates, com 31 anos, já era bilionário. Então você pode abandonar a faculdade. Se você conseguir ficar bilionário igual Gates, você pode abandonar a faculdade, desde que seja Harvard, senão vai estudar. Gates é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Ganhou títulos honoríficos, como o da Ordem do Império Britânico, e recebeu o status de honoris causa da Universidade de Cambridge e de Harvard. Em 2000, criou a Bill e Melinda Gates Foundation, voltada para o financiamento de pesquisas sobre a AIDS. Em 27 de junho de 2008, Gates deixa a direção da Microsoft para se dedicar a projetos filantrópicos de sua fundação, embora ainda mantenha alguma participação nas decisões finais da Microsoft. Ou seja, embora ele esteja se dedicando a causas, né, de caridade, de doação, de ajudar o próximo, ele ainda dá palpite na Microsoft e com direito, com razão, é dele. Aqui nós temos a linha do tempo dos sistemas Windows que foram criados e desenvolvidos ao longo dos anos, por data. E assim que clicar aqui,
a gente consegue ver um vídeo onde explica melhor cada sistema, detalhes, né? Conta um pouco mais da história desse sistema. Aí nós temos também a loja de aplicações, né, o sistema da Microsoft, os aplicativos, né, que a Microsoft tem, alguns dos aplicativos mais importantes que a Microsoft tem, e o Xbox. Agora nós vamos falar sobre o Torvalds, Linus Torvalds. Linus Torvalds é um engenheiro de software finlandês, nascido em 28 de dezembro de 69 na cidade de Helsinki. Conhecer sua biografia é importante, é que ele é mundialmente conhecido por ser o criador do kernel do Linux, base fundamental sobre a qual são construídos diversos sistemas operacionais gratuitos, como as distribuições Linux, Ubuntu, Debian, Fedora e etc. Além dos produtos do Google, como o Chrome OS e o Android. Olha, eu nem sabia que ele é um dos criadores e idealizadores do Android. A gente usa bastante Android, né? A maioria das pessoas usam Android. Mais que criador do Linux, Torvalds é um defensor do software livre de código aberto, modelo em que o produto do desenvolvimento de programadores é liberado de forma gratuita para uso, modificação e, em alguns casos, exploração pela comunidade. Ou seja, a pessoa pode, se tiver um pouco de conhecimento sobre programação, ela pode editar e planejar, deixar o seu sistema operacional da maneira que quiser, editado com a sua cara, né? E de graça, né? O sistema acha para baixar na internet de graça. Uma frase famosa do engenheiro é: código aberto é o único jeito certo de se fazer software. Fiel a essa visão, Torvalds continua envolvido no processo de desenvolvimento do Linux até hoje, como integrante da Linux Foundation, instituição responsável pelo progresso do kernel sobre o sistema operacional, sobre o qual o sistema operacional é construído. Além do Linux, o finlandês também é criador do Git, um software utilizado no desenvolvimento de programas para controle de versão durante o processo de testes e compilações. O Git é um sistema online onde, conforme a gente vai desenvolvendo e criando, vai subindo o código-fonte para lá, para poder ir fazendo teste e liberar acesso para outras pessoas, e acaba que se torna um wiki colaborativo, né, e todo mundo pode se ajudar. Ele tem uma passagem dele que ele passava exercícios introdutórios no laboratório de informática para os alunos e solicitou aos participantes do curso que lhe enviassem um e-mail como teste, no qual ele os convidou para saírem para um primeiro encontro. Mais tarde, Linus e Tove se casaram e tiveram 3 filhas: Patrícia Miranda, Daniela Holanda, Celeste Amanda, das quais 2 nasceram nos Estados Unidos da América. Linus usa suas datas de nascimento em hexadecimal,
como aceitáveis números mágicos na chamada de inicialização do núcleo, famoso reboot. Linus define-se como sendo completamente ateísta religioso, adicionando: acredito que as pessoas parecem pensar que a religião traz moral e apreciação à natureza. Penso que esta afasta de ambos. Enfim, ainda se tratando do Linus, 21 anos, já sendo 5 de experiência em programação em C, ou seja, o cara começou a programar com 16 anos de idade. Ele toma contato com o SO Unix da Universidade Sun OS, atualmente Solaris, e desejava usar a versão de Tannenbaum, o Minis, no seu recém-adquirido 8386. Entretanto, descontente com os recursos do Minix, especialmente em relação ao seu emulador de terminal que ele utilizaria para conectar remotamente ao Unix da universidade, começa a desenvolver seu próprio emulador de terminal, que não rodaria sobre o Minix, mas sim diretamente no hardware do PC com 8386. Esse projeto pessoal foi sendo modificado gradualmente, adquirindo características de um sistema operacional independente do Minix. Esse é o início do desenvolvimento do núcleo Linux, relatado pelo próprio Linus Torvalds em seu livro Just for Fun, ou seja, somente por diversão, por alegria. O projeto Linux foi lançado em 91 em uma famosa mensagem para a Usenet, em que ele divulga que está disposto a disponibilizar o código-fonte e contar com a colaboração de outros programadores, desde os primeiros dias de liberação do Linux à comunidade. Ele recebe a ajuda de hackers do Minix e hoje recebe contribuições de milhares de programadores dos mais diversos locais do mundo. Ou seja, além de ter lançado um sistema operacional que era acessível a todos, ele ainda liberou para vários hackers do mundo todo poder ajudar ele a melhorar ainda mais esse sistema. E realmente ele é um sistema muito bom, muito acessível, só que tem que tomar cuidado. Depois que instala, pode tirar do computador. Então tomem cuidado. Torvalds trabalhou na Transmeta, fabricante de processadores para portáteis, entre 97 e 2003. Neste ano juntou-se à Open Source Development Labs, fundação criada para ajudar no desenvolvimento do núcleo Linux, como OSDL Fellow. Contribuem para essa fundação várias grandes empresas do ramo de informática, como IBM, Oracle e HP. Torvalds possui a marca registrada Linux e supervisiona esse uso por meio da organização sem fins lucrativos Linux International, dirigida por John Hall. Em entrevista à Embedded Linux Conference, Torvalds afirmou: o desktop realmente não abraçou completamente o mundo Linux, ainda para usuários finais, mas hoje vemos muitas empresas aderindo ao Linux para essa finalidade. Hoje vejo o desktop Linux tão desenvolvido quanto nunca. Em 25 anos, eu e meus colegas e todos os colaboradores conseguimos colocar o Linux em quase literalmente todos os lugares. Tenho pelo menos mais 25 anos para conquistar o desktop e vou fazê-lo. Ou seja, se a gente tiver um pouco de força de vontade, tiver a fim de estudar, quiser se imbuir nessa área, é possível fazer. Pelo menos colaborar. Pelo menos ter uma collab com algumas empresas. E eu indico para quem está a fim de desenvolver nessa área, de se envolver nessa área, eu indico que o façam. Estudar bastante. E é isso. Vou ficando por aqui. Até logo. E bons momentos a todos. Pessoal, depois dessa aula que tivemos agora, chamo vocês para conferir mais na apostila interativa que disponibilizamos no Classroom. E também, depois, fazer um quiz no Kahoot, um quiz bem interessante sobre o assunto, para testar o conhecimento de cada um. Gente, vai lá e confere.
Ô, gente, até mais e bons estudos.